A cirurgia é, sem dúvida, o ramo mais antigo da medicina, já que desde o surgimento da nossa espécie, a caça e a guerra, com seus ferimentos e lesões inevitáveis, sempre acompanharam a nossa espécie. Não há dúvida de que até mesmo os habitantes da Idade da Pedra sabiam estancar sangramentos, retirar flechas do corpo e realizar amputações de membros, como comprovam inúmeras evidências arqueológicas. Depois veio o florescimento da cirurgia na Índia Antiga, na China e no Egito, o brilhante período da Antiguidade, um século de declínio na Europa medieval e o Renascimento na Era Moderna. De modo geral, considera-se que a cirurgia, como ciência, só se consolidou definitivamente no século XIX. Neste episódio, vou contar como viviam ou tratavam seus pacientes os cirurgiões de diferentes épocas históricas, qual era seu status social e sua condição financeira. Além disso, você vai descobrir quando foi realizada a operação mais antiga, porque médicos na Pérsia Antiga podiam ter a mão dissipada e porque os cirurgiões na Europa medieval não eram considerados médicos. Meu nome é Semyon e declaro aberta a sessão Como Viviam. Vamos começar. Cirurgia na Idade da Pedra, cirurgia na pedra. Por muito tempo, acreditava-se que a medicina na Idade da Pedra era bem precária. Diziam que, no máximo, o que os doentes podiam esperar nessa época difícil era casca de carvalho e folhas de tanchagem. No entanto, as descobertas arqueológicas dos últimos 50 anos ajudaram a desmentir esse mito. As pessoas da Idade da Pedra sabiam realizar operações cirúrgicas bastante complexas, combater infecções e prestar cuidados pós-operatórios aos doentes. A operação cirúrgica mais antiga de que temos conhecimento foi realizada há 31 mil anos na ilha de Bornéu. Parte da perna esquerda de uma criança foi amputada, a operação teve sucesso e o paciente viveu mais alguns anos. Os arqueólogos determinaram que o cirurgião pré-histórico tinha um conhecimento profundo de anatomia e boas habilidades práticas. Claramente, essa não foi sua primeira operação. O fato de a criança ter sobrevivido indica a habilidade em combater infecções e fornecer cuidados pós-operatórios adequados. Na década de 60, no norte do Iraque, foram encontrados os restos de um homem antigo com o braço amputado. Além disso, pesquisas mostraram que ele perdeu o braço muito antes de morrer. Além disso, o homem pré-histórico com deficiência tinha um olho perdido, uma perna deformada pela artrite, várias fraturas já cicatrizadas e dentes completamente desgastados. Tudo isso mostra não só o alto nível da medicina, mas também o tratamento humano que as pessoas da Idade da Pedra davam umas às outras. É evidente que eles cuidavam do companheiro mutilado. Caso contrário, ele não teria sobrevivido. É curioso que em seu sepultamento foi encontrado pólen de 8 tipos de plantas medicinais, entre as quais milfolhas, efedra, alteia e cinécio. Aparentemente, os parentes acharam que seu querido vovô não poderia ficar sem seus remédios nem no outro mundo. Há cerca de 7 mil anos as pessoas aprenderam a fazer trepanação do crânio, a análise de numerosos crânios trepanados. Crânios mostram que a taxa de sobrevivência após esse tipo de operação chegava a 70%. As operações bem-sucedidas indicam uma prática bastante ampla dos cirurgiões pré-históricos. As civilizações mais antigas, a transição para a agricultura e o modo de vida sedentário, o surgimento das primeiras cidades e civilizações contribuíram para o florescimento da medicina em geral e da cirurgia em particular. Sobre esse período já sabemos muito mais, pois foram encontrados registros escritos que chegaram até nós com descrições detalhadas de operações, instrumentos cirúrgicos e métodos de tratamento. Por exemplo, existe o chamado Papiro de Smith, um tratado do Antigo Egito inteiramente dedicado à cirurgia. Ele data do século XVI a.C. e provavelmente é apenas uma cópia incompleta de um documento escrito ainda no terceiro milênio a.C. Neste documento histórico, são descritos detalhadamente 48 tipos. Lesões nos ossos do crânio, cérebro, coluna vertebral, clavícula, caixa torácica e membros. São apresentados métodos de tratamento e descrições dos instrumentos cirúrgicos usados nesses casos. No papiro também há casos sem esperança, por exemplo, paralisia total da vítima com perda da fala e da audição devido a uma grave lesão cerebral. No papiro de Smith encontra-se a primeira descrição detalhada do cérebro na história. Os antigos egípcios sabiam fazer muitas coisas.
Eles realizavam amputações complexas, tratavam fraturas com sucesso e removiam cálculos da bexiga. Os mortos no Egito eram embalsamados, por isso os médicos de lá tinham muita prática e um conhecimento brilhante de anatomia. Curiosamente, no papiro de Smith há uma seção especial dedicada à ética médica. Após examinar o paciente, o cirurgião deve dizer uma das 3 frases: "Eu posso curar essa doença. Talvez eu possa curar essa doença. E essa doença eu não poderei curar." Na minha opinião, é uma abordagem sensata que os médicos modernos também poderiam adotar. A cirurgia estava em um nível muito alto na antiga Mesopotâmia. Aqui, até mesmo a atividade dos médicos era regulamentada por lei. As regras eram simples. Se o médico consolidasse um osso quebrado ou curasse uma articulação doente, o paciente deveria pagar ao médico 5 ciclos de prata. Se fosse escravo, 2 ciclos de prata. 5 ciclos de prata era uma quantia significativa, suficiente para sustentar uma família por um ano. Se um curandeiro fez um corte profundo em um homem livre com uma faca de bronze e com isso matou esse homem ou destruiu o olho desse homem, ele deve ter a mão cortada. Também é um método interessante, mas se aplicássemos isso hoje, logo ficaríamos completamente sem médicos. Vrachi. Os cirurgiões mais habilidosos do mundo antigo estavam na Índia. Eles faziam amputações de membros, cirurgias abdominais, removiam cálculos, retiravam hérnias, removiam cataratas e até realizavam cirurgias plásticas. Chegaram até nós os registros do médico indiano Sushruta, uma obra monumental composta por 184 páginas, e grande parte dela é dedicada justamente a operações cirúrgicas. Os hindus utilizavam mais de 120 métodos médicos, usavam instrumentos e anestesia. No mundo antigo, a profissão de cirurgião era muito respeitada e prestigiada. O próprio Sushruta escreve que a cirurgia é a primeira e a melhor de todas as ciências médicas e uma fonte certa de glória. Os cirurgiões muitas vezes eram sacerdotes, o que fortalecia ainda mais sua posição na sociedade. Por exemplo, acredita-se que o papiro egípcio de Mita foi escrito por Imhotep, o sumo sacerdote de Ra, que mais tarde foi divinizado e venerado como o deus da medicina. Assim, na antiguidade, cirurgiões não enfrentavam restrições religiosas, diferentemente da Europa medieval. Eles podiam estudar anatomia em cadáveres sem restrições, analisar os trabalhos de seus colegas e criar novos métodos de tratamento. Cirurgia na antiguidade. Os antigos helenos assimilaram os conhecimentos e as tradições dos curandeiros do Egito, da Mesopotâmia e da Índia e ainda enriqueceram a medicina com suas próprias descobertas. A Grécia Antiga deu ao mundo médicos que lançaram as bases para o desenvolvimento futuro da cirurgia e deixaram um enorme legado. Na Grécia, havia várias escolas de medicina, sendo a de Cos considerada a mais avançada. Foi daqui que saiu Hipócrates, o médico mais famoso da antiguidade, que se tornou uma autoridade incontestável para muitas gerações de médicos. Ele escreveu várias obras dedicadas a operações cirúrgicas, tratamento de feridas e fraturas. Existem até dispositivos especiais de alavanca para corrigir luxações, que são chamados de Banco de Hipócrates. Esse grande grego fundou a ética médica, por isso o juramento de Hipócrates é feito por futuros médicos no mundo todo. É verdade que nem todos naquela época difícil eram humanistas. Por exemplo, os famosos cirurgiões Herófilo e Erasístrato eram tão zelosos em suas pesquisas anatômicas que dissecavam criminosos vivos. Os romanos organizaram e sistematizaram toda a experiência médica do mundo antigo e acrescentaram muitas novidades. Eles gostavam de ordem em tudo, por isso provavelmente construíram um império tão grande. O principal centro de formação de médicos em Roma era Alexandria, no Egito. Foi ela que se tornou a alma mater da maioria dos famosos cirurgiões romanos. Foi aqui que Galeno aprendeu os segredos da ciência médica. Mais uma autoridade indiscutível para muitas gerações de cirurgiões medievais. No geral, pode-se dizer que a Europa só atingiu o nível da cirurgia romana no século XIX. Europa medieval. Cirurgião ou barbeiro? Após a queda do Império Romano, a Europa mergulhou em séculos de trevas, e isso não é exagero nem figura de linguagem. Os livros de anatomia deram lugar ao saltério e os procedimentos médicos à sangria. A Igreja era extremamente contrária à dissecação de cadáveres. Por isso, os estudantes de medicina tinham grandes dificuldades para estudar a estrutura do corpo humano.
Se você ler as receitas dos médicos medievais, não vai entender se aquilo foi prescrito por um médico ou se é uma poção de amor de um feiticeiro. Por exemplo, para tratar hemorroidas, o médico medieval Bernard de Gordon prescrevia uma pomada que consistia em partes iguais de várias ervas. Pelos de lebre bem picados, purê de peixe e massa de carpinteiro. E claro, um remédio garantido eram as relíquias sagradas. Acreditava-se que São Valentim curava a epilepsia e Cristóvão todas as doenças da garganta. A Igreja, de modo geral, considerava que o melhor remédio para qualquer doença era a oração. Mas quem mais sofria na Europa medieval eram os cirurgiões, pois eles nem sequer eram considerados parte da respeitada classe médica. Os médicos recebiam educação nas universidades e tratavam das doenças dos órgãos internos. Cirurgiões costuravam feridas, arrancavam dentes e realizavam sangrias. Pelo seu status, eles eram artesãos comuns. Formavam sua própria guilda com brasão, estatuto e santos padroeiros. Por exemplo, em Paris, os cirurgiões se uniram na Irmandade de São Cosme. Já os médicos tinham uma corporação médica na Universidade de Paris e eles protegiam zelosamente seus direitos e interesses. E mesmo entre os cirurgiões, as coisas não eram simples. Havia os chamados cirurgiões de vestes longas que se destacavam por suas roupas compridas. Eles ocupavam uma posição mais elevada e realizavam operações complexas, por exemplo, remoção de cálculos ou hérnias. Os cirurgiões de vestes curtas estavam em um nível inferior. Arrancavam dentes, faziam sangrias e reduziam luxações, mas isso ocorria nas cidades. Já nas áreas rurais, onde vivia a maior parte da população, os doentes tinham que se contentar com os serviços de charlatães ou curandeiros. Entre os verdadeiros médicos e cirurgiões havia uma luta constante. Aliás, estes últimos muitas vezes levavam vantagem, pois tinham a seu favor uma rica experiência prática. E a educação superior daquela época consistia principalmente em decorar teorias estranhas, por isso não contribuía muito. O conflito entre cirurgiões e médicos só foi resolvido no início do século XVIII, quando, por decisão do rei e apesar da feroz resistência da Faculdade de Medicina da Universidade de Paris, a primeira academia de cirurgia começou a funcionar. Médicos ou sádicos? Agora vamos discutir como os cirurgiões medievais tratavam seus pacientes. Para ser sincero, quando você lê sobre algumas das práticas dos médicos do passado, o sangue literalmente gela nas veias. Para começar, teoricamente já se sabia sobre anestesia naquela época, mas ela era usada muito raramente. Para a anestesia, usavam poções feitas de cicuta, ópio e meimendro, mas esses tipos de remédios podiam ser mais perigosos do que as mãos desajeitadas do cirurgião. Somente no século XIV, graças ao famoso alquimista Paracelso, a civilização medieval conheceu o éter. No entanto, ele não se tornou amplamente utilizado, mas os remédios entorpecentes eram usados raramente. Normalmente, usava-se um martelo de madeira com o qual batiam na cabeça do paciente antes da cirurgia. E claro, o paciente era amarrado firmemente à mesa, pois os cirurgiões medievais sabiam que um paciente bem imobilizado não precisava muito de anestesia. Na Idade Média, a sangria era vista como remédio universal. O objetivo desse procedimento era liberar o sangue ruim da pessoa. Ela era prescrita para resfriados, diarreia, epilepsia, dores abdominais, enxaquecas e até mesmo doenças mentais. Existiam atlas especiais com marcações indicando de onde o sangue deveria ser retirado em cada caso. O volume também variava de algumas dezenas de gramas até pratos inteiros. A sangria era realizada com o auxílio de uma lanceta ou utilizando sanguessugas. As feridas eram cauterizadas com ferro em brasa ou líquidos ferventes. Da mesma forma, tratavam doenças de pele e hemorroidas. Naquela época não havia conhecimento sobre infecções de feridas nem métodos de desinfecção. Por isso, uma parte significativa dos pacientes morria após a cirurgia devido à sepse. As armas de fogo representaram um novo desafio para os cirurgiões que não compreendiam como ferimentos de bala pequenos causavam consequências tão graves. Assim nasceu a teoria do veneno da pólvora, que envenena o organismo do ferido. Por isso, era recomendado cauterizar o ferimento de bala com óleo fervente ou resina. Esse tratamento geralmente resultava mais em morte do que em recuperação do paciente. Quem pôs fim a essa prática cruel foi o talentoso cirurgião francês Ambroise Paré. Na verdade, aqui devemos falar mais sobre um feliz acaso do que sobre a perspicácia do próprio cirurgião.
Certa vez, após uma batalha especialmente grande, Ambroise Paré simplesmente não tinha óleo fervente suficiente para tratar as feridas de todos os soldados. Para surpresa do cirurgião, os feridos que não receberam o tratamento prescrito se recuperavam mais rápido e não apresentavam os efeitos colaterais habituais. A partir disso, Ambroise Paré concluiu que não existia nenhum veneno de pólvora, então não fazia sentido cauterizar a ferida, bastava limpá-la e costurá-la. Mais tarde, ele se tornou um dos cirurgiões mais famosos de sua época, por isso conseguiu transmitir seus métodos de tratamento aos colegas. Cirurgia na Era Moderna. A Era Moderna tornou-se uma época de rejeição gradual das crenças religiosas pela sociedade e do triunfo da visão materialista do mundo. Ela é caracterizada pelo rápido desenvolvimento das ciências naturais, incluindo as disciplinas médicas. No entanto, alguns resquícios obscurantistas da Idade Média continuaram a prejudicar a vida dos pacientes por muitos séculos. Por exemplo, a sangria foi praticada quase até o final do século XIX. No entanto, o pior era que os cirurgiões não davam a devida atenção à limpeza do seu local de trabalho. Além disso, os cirurgiões europeus realizavam operações usando aventais que, segundo relatos de contemporâneos, estavam duros de sangue seco e pus. Milhares de pacientes morriam por infecções após cirurgias. A situação nas clínicas cirúrgicas só começou a melhorar na segunda metade do século XIX. Como nos séculos passados, a guerra seguia impulsionando o avanço da cirurgia, mas agora os médicos viviam uma realidade totalmente diferente. As batalhas em grande escala da Era Moderna diferiam drasticamente dos confrontos feudais da Idade Média pelo enorme número de feridos. Após as batalhas, os cirurgiões tinham que realizar centenas de amputações de membros. Aliás, o melhor médico era considerado aquele que conseguia cortar um braço ou uma perna o mais rápido possível. Afinal, tudo isso era feito sem anestesia. Aqui havia até campeões. Por exemplo, Robert Liston, pela velocidade do seu trabalho, ganhou o apelido de faca mais rápida do West End. Ele amputava os membros de seus pacientes com uma rapidez impressionante, o que trazia resultados. Apenas 1 em cada 10 pacientes morria em sua mesa. Para outros cirurgiões, em média 4 em cada 10. No século XIX, ocorreram 2 grandes avanços na cirurgia. Pirogov começou a usar anestesia geral em larga escala, e o cirurgião britânico Lister sugeriu usar ácido carbólico para limpar feridas. Pode-se dizer que eles inauguraram uma nova era na cirurgia. O número de pessoas que conseguiram ser salvas com o uso de anestesia e antissépticos é incalculável. Também vale mencionar a enfermeira britânica Florence Nightingale, que elevou o cuidado pós-operatório dos pacientes a um novo patamar. Algumas palavras finais. No século XIX, a medicina deu um salto impressionante, mas nem isso a ajudou a se preparar melhor para o que aguardava os médicos no século seguinte, o século XX. 2 guerras mundiais trouxeram novos desafios aos médicos. Aos ferimentos por armas brancas e de fogo, somaram-se inúmeros traumas por explosivos, intoxicações por gases, queimaduras térmicas e até doença por radiação. Bem, mas não vamos falar de coisas tristes. Ao longo dos últimos séculos, a ciência médica deu um enorme salto. Hoje em dia, os cirurgiões transplantam órgãos, realizam cirurgias sem sangue e utilizam laser. Mas não devemos esquecer que todas essas conquistas só foram possíveis graças a inúmeros médicos que acumularam uma experiência inestimável ao longo de milénios. Inscreva-se no nosso canal para não perder novos episódios e até a próxima. Tchau.